tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Essa é a verdade para a nossa vida no dia de hoje. Precisamos ter o nosso olhar focado em Jesus. Então, meditando o Evangelho desse domingo, dia 30, Mateus capítulo 13, versículo 44 a 52, Jesus ele continua com suas parábolas explicando o que é o reino dos céus, comparando o reino dos céus com aqui na terra, com que a gente pode comparar o grão da mostarda, o semeador que saiu a semear. E no dia de hoje ele vai falar de um homem que encontra uma pérola no campo. Então, ele encontra aquela pérola, sai correndo, vende tudo, não fala com ninguém para comprar aquele campo, na esperança de algo maior. Então, aquele homem está fazendo o quê? Abrindo mão de algo hoje para conquistar algo melhor amanhã. E aqui já tem uma lição para nós, para tudo na nossa vida, esse saber esperar, esse investimento que esse homem está fazendo, porque ele achou uma pérola não significa que ele vai achar outras coisas ali, não significa que ele vai achar mais, mas ele vai investir tudo naquilo. Ele acredita que ele vai passar um momento difícil, vai vender, vai ser criticado, muitas pessoas vão questionar, esse cara é louco, vendeu tudo, mas ele sabe que lá no fundo ele vai encontrar pérolas e vai ser muito mais feliz, muito mais abundante. Então Jesus ele está comparando o reino do céu com essa alegria, com a esperança de que hoje eu vou carregar minha cruz, vou ter sofrimentos, tempestades, desertos, mas na esperança de alcançar o reino de Deus. Assim como São Paulo venceu o bom combate, terminar a corrida, guardar a fé e conquistar a coroa da vitória, de estar na presença de Jesus. Então, o reino do céu para nós também é isso. É essa certeza de que eu vou abrir mão de algo hoje, vou abrir mão de fazer coisas que talvez eu fazia antes de conhecer Jesus, para que um dia eu esteja na presença de Deus. Então, são sacrifícios, é o jejum que eu faço, é a minha vida de oração, minha penitência, a minha doação para estar na presença de Deus. Então, muitas vezes a gente vai sim sacrificar o nosso tempo, vamos ter que vender algumas coisas, fazer de algo, mas na esperança de que Deus é maior. Deus pode tudo na minha vida. Ele é a minha esperança. Então, a gente precisa crer nisso. Crer nesse Deus que tudo pode. E fazer que nem esse homem, vender tudo, largar tudo, deixar tudo por causa de Deus. Isso é para isso que Jesus nos chama. Não sermos apegados a nada nem ninguém, mas apenas a Ele. Ele é que pode nos dar a salvação. Então, no decorrer dos 3 últimos domingos, a gente viu a passagem do semeador, vimos o joio e o trigo domingo passado, e nesse domingo, Jesus compara o reino do céu como esse homem que vai achar o tesouro precioso. E ele aqui, mais uma vez, sempre Jesus compara o reino dos céus e finaliza com a exortação. Qual é a exortação? Eu vou separar os bons dos maus. Então, eu vou separar o joio do trigo. A semente, ela cai em terra boa ou terra ruim. Então, a gente começa a ver essa separação. No evangelho de hoje não é diferente. Só que Jesus vai falar dos peixes. Pescador que sai para pescar e enche a rede de peixes. Peixes bons e peixes ruins. Então, a gente sabe que tem o tamanho do peixe, tem o tamanho do peixe certo. Então, em pescarias a gente faz a devolução desses peixes menores. E aqui Jesus vai falar, os peixes bons são colocados num cesto e os peixes ruins vão para o fogo. E esse fogo é o inferno, é o lugar onde haverá choro e ranger de dente. Então, em relação a isso, a gente precisa tomar esses cuidados para não ir parar nesse cesto de peixes ruins, mas continuar no caminho de Deus. Então, Jesus ele tem a missão de que ele anuncia o reino dos céus, ele nos convida à conversão, mas ao mesmo tempo ele nos exorta. Eu vou dividir. Hoje está todo mundo junto. Os peixes serão colhidos junto. O trigo e o joio serão colhidos junto. Mas depois vai ter a divisão. E depois que a divisão estiver feita, não adianta chorar. Para onde os maus irão, haverá choro e ranger de dente. E quando eu falo mal, não estou falando apenas de assassinos, pedófilos, pessoas assim que a gente considera realmente ruins. Mas eu estou falando
Quando a gente fala mal, a gente está falando da pessoa que vive o quê? Afastada de Deus. Porque quem não está com Deus está com o inimigo. Então eu preciso estar na presença de Deus. Eu preciso entender isso, que esse mal não é que eu sou maldoso. Tem muita gente que não fez maldade nenhuma e foi lá para baixo. Quantas santas místicas tiveram visão de padres, bispos e até de papas, tanto no purgatório quanto no inferno? Eram pessoas más? Mas será que a fé, como estava a fé deles? Então, se essas pessoas consagradas a Deus, fizeram o propósito de ver para Deus, tiveram esse destino, aí a gente o convida a refletir. E nós? Com os nossos pecados, nossos vícios. Então, às vezes a gente pensa, eu não faço maldade, eu não mato os outros, eu não faço coisas escrupulosas, mas e o meu pecado? Está me colocando no cesto ruim ou no cesto bom? Isso é o que eu preciso refletir. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.